Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer, pode abaixar um pouquinho o som, por favor, de agradecer a oportunidade do ministro Coelho, que ofertou esse convite para eu vir aqui falar desse tema, que é o controle judicial, né, das punições disciplinares. E agradecer também as palavras do ministro William. Realmente a segurança de voo é o que me liga ainda à aviação, por ter sido aviador, e é um tema que realmente eu gosto muito, seu enfoque jurídico, que há uma grande dificuldade de encontrar materiais, né? Tudo bom? Sobre esse assunto. Mas hoje o nosso assunto é outro, é o controle judicial de transação disciplinar. Pane a baixa altura. Deu pane de novo. De helicóptero, 8 segundos. Aí é chão. Vamos ver se ele não vai sair, né? Muito bem. Antes da gente falar do objetivo, eu gostaria de deixar ressaltado que a maioria dos julgados que eu trouxe aqui, que há um controle efetivo judicial do ato administrativo disciplinar militar, na verdade formam muito mais uma exceção do que a regra. Então, no geral, os atos administrativos disciplinares têm sido prolatados dentro de uma estrita legalidade. Então, o índice de acolhimento de habeas corpus, de liminares, ou até de ações cíveis, que nós vamos ver daqui a pouco, é baixo, enquanto a procedência. No entanto, nós vamos perceber que o papel do Poder Judiciário nesse aspecto é muito relevante, é muito importante, porque as exceções faz necessária a intervenção do Poder Judiciário. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cômputo lá em Belém, na Justiça Federal, nos últimos 10 anos, nós tivemos apenas 8 deferimentos de medida liminar para a soltura de militar preso por transação disciplinar. Em 10 anos, dá menos de 1 por ano. Se considerarmos que nós temos Exército, Marinha Aeronáutica e quantas dezenas de transações disciplinares no ano. Então, o que eu trago aqui, na verdade, é a exceção. Nós vamos, ao final, conhecer a atuação do Poder Judiciário Federal na preservação das garantias constitucionais fundamentais e também na preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina das Forças Armadas, quando no controle judicial dos atos administrativos disciplinares. Nós vamos passar por esse roteiro, nós vamos falar das características desse ato administrativo e vamos, então, trilhar esse roteiro em relação ao controle judicial. As formas de impugnação, a competência, esses dois aspectos são os principais, que é o controle de legalidade em sentido amplo e o controle excepcional da punição, no aspecto de proporcionalidade e razoabilidade. Esse aspecto que a gente quase não encontra na doutrina, que é a prisão cautelar disciplinar e as ações cíveis e dano moral. É importante reafirmar que, na verdade, eu trago aqui a visão do Poder Judiciário e não da doutrina. Então, esse estudo ele foi calcado na visão dos tribunais federais. E, em um outro caso, eu trago também alguns julgados dos tribunais militares estaduais, para que nós possamos fazer uma comparação e também verificar a excelência desse trabalho que é feito na Justiça Militar Estadual. O ato administrativo disciplinar militar, né? O artigo 42 do Estatuto dos Militares diz que a violação das obrigações e dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar. Percebem que ele já traz uma ideia de alternatividade. Mas a transação disciplinar, como ato administrativo, ele não é um ato administrativo puro. Ele não é um ato administrativo igual a uma sanção de um servidor público, que tem uma independência de processamento, é o que a gente diz o princípio da independência de instância. Salva as questões das coisas julgadas, quando há negativa de autoria ou inexistência do fato, a transação disciplinar ela tem uma outra relação. Tanto é que o parágrafo 2º traz a seguinte regra: no concurso de crime militar e da contravenção, ou transação disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Esse é um fato muito específico da legislação militar. Ou seja, a natureza jurídica do ato administrativo disciplinar não é só administrativo, porque ele é apenas uma gradação do quanto se ofendeu o mesmo bem jurídico tutelado. Então, o ato administrativo disciplinar comum, ele tem uma diferença de substância
Já o ato administrativo militar, ele não tem essa diferença de substância. Ele tem isso em relação ao grau. Com isso, ele tem uma relação de subsidiariedade. O que quer dizer? Quer dizer que muitas vezes o crime, aquela conduta, se não for crime, será apenas transgressão disciplinar. E não poderá haver dupla punição. Isso, no geral, na administração geral, é impensável. Há uma total independência de instância, salvo naqueles casos que eu disse da coisa julgada. E aqui não. Aqui há essa vedação de fazer uma dupla punição. E é uma questão que passa por controle do Poder Judiciário. Então, há uma possibilidade, inclusive no Código Penal Militar, de alguns delitos, de haver uma desclassificação para crime militar. Se for um crime comum, em concurso com a transação disciplinar, aí é uma independência, como se fosse um ato administrativo comum. Isso realmente é uma característica que faz a gente raciocinar sobre a competência da justiça militar em relação às transações. Por serem de mesma natureza, da mesma substância, e muitas das vezes ter sido julgada na justiça militar e desclassificada, eventuais impugnações seriam muito melhor aproveitadas pela economia processual, por aquilo que já foi debatido na justiça militar, na própria justiça militar. Então, o seu lugar correto realmente deveria ser na justiça militar, a sua análise, o seu controle judicial. Então, aqui a gente vê graficamente, né, o crime militar ele tem essa relação de subsidiariedade em relação à transação disciplinar militar, e o crime comum tem muito parecido com a contravenção penal. Mas lembrem que aqui tudo é direito penal, e aqui é direito penal e direito administrativo. Já em relação ao crime comum, não existe essa relação, poderá haver dupla punição. Isso é uma limitação, inclusive, ao direito de punir do Estado em relação ao militar. Eu vou dar um exemplo. Voo a baixa altura com a aeronave militar. Se houver um perigo concreto para a aeronave, por exemplo, o piloto teve que desviar de um fio de alta tensão, teve que desviar de uma torre e colocou em risco concreto aquela aeronave, vai ser crime militar. É o artigo 283. Mas se for um perigo abstrato, aí sim vai cair para a transação disciplinar, que está previsto no regulamento disciplinar da aeronáutica, e também será contravenção penal, que existe o artigo 35 da Lei de Contravenção Penal, que é o abuso da aviação, e uma das condutas é o voo a baixa altura. E aqui ele será julgado pela autoridade militar, e eventual controle, nós vamos ver daqui a pouco, pela Justiça Federal, e aqui, contravenção penal, como não é crime militar, e como a Justiça Federal também não julga a contravenção penal, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Podemos definir, então, a transgressão ou a contravenção disciplinar, e a contravenção eu coloquei esse nome porque a Marinha utiliza o nome de contravenção disciplinar e não transgressão, como a violação às obrigações e deveres militares que não constitua crime militar. Para os senhores conseguirem realmente entender como existe essa relação com o crime militar, com o direito penal militar. Agora vamos abordar o controle judicial, que é o trabalho muito importante do Poder Judiciário, por qualquer que seja, a Justiça Militar, a Justiça Federal atualmente, no âmbito das Forças Armadas, para trazer, então, para corrigir eventuais desvios e também manter a legitimidade dessas punições, de acordo com o nosso Estado Constitucional. O nosso Estado Constitucional, ele trouxe algumas garantias indiscriminadas para o civil ou para o militar, e que trazem, então, uma segurança jurídica para o próprio Estado. Não é concebível em qualquer lugar arbitrariedade, muito menos nas Forças Armadas, onde nós temos pessoas armadas e que podem realmente ter uma conduta de vingança, de motim, baseadas em injustiças. Então, o trabalho de controle dos atos administrativos disciplinares, ele também tem esse do outro lado do fio da navalha, de que é de preservar a hierarquia e a disciplina, só que sobre um outro entendimento, sobre o entendimento de manter as garantias constitucionais do cidadão, do militar. Mas existe uma regra na Constituição, que é do artigo 142, que não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares. E, por outro lado, duas garantias constitucionais, que é a garantia ao direito ao habeas corpus e aos litigantes, em geral, o direito à ampla defesa e o contraditório. Essa é importante a gente ler. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Como conciliar, então, essas duas disposições? A doutrina
se debruçou sobre isso a jurisprudência, e isso aqui não é novidade na Carta de 88. Essa previsão da limitação do habeas corpus já existia na Constituição anterior, e desde essa época há o entendimento de que o habeas corpus há o seu cabimento para fazer esse controle em sentido amplo de legalidade, para verificar se realmente as formalidades que asseguram as garantias individuais foram respeitadas. Então, são os pressupostos condicionais do ato prisional. Qual é a lei? Ela é constitucional? O quanto que se pode ficar preso? Se teve direito ao contraditório, ampla defesa, e o devido processo legal. Se aquela pessoa, o órgão julgador, a autoridade militar, tinha competência para julgar. Se ele não era suspeito de julgar aquela conduta. Isso tudo faz parte dessa garantia do devido processo legal geral. E ainda, no seu aspecto substancial, um controle excepcional de proporcionalidade e razoabilidade. Esse controle, eu até digo para os senhores que muitos juízes federais nem fazem. E expressamente colocam em suas decisões. Mas a jurisprudência tem se modificado e aceito de uma forma excepcional. E nós vamos verificar que, com a especialização da Justiça Militar Estadual, eles têm adentrado mais ainda nesse mérito. Embora nós saibamos que o mérito do ato administrativo, ele é inscindível pela análise do Poder Judiciário, e em algumas situações ele deve ser analisado, mas não em habeas corpus. Porque em habeas corpus existe um efeito, que é a liberação do militar, que tem uma repercussão importante na vida das Forças Armadas. Então, a Justiça Federal ela tem realizado esse controle excepcional de proporcionalidade realmente de forma excepcional, de forma redundante, e de uma forma mais aprofundada apenas em ações cíveis, em que se procura anular aquele ato, a punição já foi cumprida, e se busca um dano moral, devido a uma outra garantia constitucional, que é a garantia da indenização de um dano moral. Mas eu digo também para os senhores e para as senhoras que essas procedências são excepcionais. São erros bem fortes no processo, nas formalidades, e não no mérito, que geram, então, esse dano. O TRF da 5ª Região já se pronunciou sobre esse cabimento, eu trouxe alguns julgados, né, sobre o cabimento do habeas corpus, então, em relação a punições disciplinares. Também da legalidade sobre o aspecto substancial, ou seja, pode apreciar a razoabilidade e a proporcionalidade. Um julgado recente aqui de 2012. Outro aqui do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. A vedação contida no artigo 142 restringe-se ao mérito o ato administrativo punitivo, sendo certo que o habeas corpus é meio hábito para analisar o aspecto da legalidade ou constitucionalidade do ato. Ou seja, a legalidade, se realmente foram observados os princípios que a lei ou o regulamento prescrevem, isso para quem entende que o regulamento pode legislar sobre isso, e a constitucionalidade, se as garantias constitucionais foram respeitadas. Aqui no STJ, também falando da regularidade formal, ou manifesta teratologia, ou seja, razoabilidade e proporcionalidade. Aqui é um julgado do Moreira Alves, eu trouxe para os senhores, para as senhoras, que ele se refere, então, à Constituição anterior, como eu disse para os senhores. Desde aquela época já existia essa previsão, mas não impedia que se examinasse nele a ocorrência dos 4 pressupostos da legalidade dessas transações: hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena sucessiva de ser aplicada disciplinarmente. O Supremo se manifestou mais uma vez sobre isso com o ministro Eros Grau, e ele trouxe, então, justamente aquela garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. E que essa garantia ela é indiscriminada. Por isso que ela tempera essa relativização sobre o habeas corpus. Princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão do servidor, ou seja ele civil ou militar. E um recentíssimo do ministro Luiz Fux, que realmente ele traz a possibilidade do habeas corpus, que traz aquelas vedações, porém, salvo para apreciação dos pressupostos da legalidade de sua inflição. E a quem compete? Em regra, na justiça, o ato administrativo das Forças Armadas, que é um ato administrativo federal, caberá à Justiça Federal, baseado no artigo 109, inciso 7º da Constituição. Como eu disse, ele vai fazer o quê? Controle de legalidade, controle excepcional de proporcionalidade, nós vamos ver daqui a pouco como que ocorre isso, e é o tipo de decisão que tem o maior impacto da autoridade militar, porque traz a soltura imediata do militar.
Então, os magistrados eles têm muito cuidado em fazer esse tipo de informação. Muitas das vezes o habeas corpus ele perde objeto, porque quem o impetra não traz os elementos suficientes, então é pedido informações à autoridade militar, e quando vem já cumpriu a punição, a perda de objeto. As punições são curtas, né? São pequenos períodos, 2 dias, 10 dias, 4 dias. Isso na justiça é tempo pequeno, muito pequeno. Então, é importantíssima a instrução do habeas corpus, porque muitas das vezes não vai dar tempo realmente de analisar o mérito do habeas corpus, não o mérito do ato administrativo. E ainda as ações cíveis. Já aqui não vai para o juiz criminal, vai para o juiz das varas cíveis. Quando pede aquela anulação do ato administrativo disciplinar e a responsabilidade civil da União. Lembrando que o Supremo já declarou que não cabe a qualquer pessoa pedir a responsabilidade diretamente do servidor. Cabe sim à própria União se ressarcir depois. Então, quando se entra com um pedido desse, em geral, ilegitimidade passiva e a extinção sem resolução do mérito. Então, realmente, quem é a parte legítima é a União. E mandado de segurança, só que aqui tem um emprego muito limitado, porque a restrição de produção de provas, ele acaba se igualando ao habeas corpus. Vamos falar da competência, esse é um julgado de 2007, do Ricardo Lewandowski, dizendo que a justiça militar compete apenas processar os crimes militares. Não estando o auto sujeito à jurisdição militar, sobressai a competência da Justiça Federal, como nós explicamos. A próxima apresentação, inclusive, do ministro Olímpio, vai tratar desse assunto, sobre as propostas de ampliação da competência da Justiça Militar. Controle amplo de legalidade. Como é que ocorre isso? É baseado justamente no inciso 55. O princípio, a regra geral, a garantia da ampla defesa do contraditório. O que vão ser observados? Vícios de competência, vícios de defesa, vícios de contraditório e vícios na própria formação do ato administrativo, por exemplo, a ausência de motivação. Por incrível que pareça, ainda acontece. Mas, excepcionalmente, como eu disse no começo da apresentação, as procedências são muito pequenas em relação à quantidade de pedidos que entram. Um exemplo de vício do devido processo legal. Quem julgou a punição disciplinar foi a própria autoridade militar que sofreu os efeitos daquela transação disciplinar. Ora, sem dúvida que essa pessoa não é a melhor pessoa para poder julgar e processar o militar. Então, se o comandante da organização, ou o comandante do esquadrão, da unidade, foi aquela pessoa que sofreu a ofensa, ou os efeitos daquela transgressão, o melhor é declinar e passar para o seu superior hierárquico para processar. Então, aqui é um exemplo. Penso que, efetivamente, a imparcialidade fica prejudicada quando a parte interessada processa e julga alguém. Embora o regulamento disciplinar do Exército dê competência para o chefe do homem aplicar transitar a prisão, é o próprio regulamento que estabelece no artigo 35 ser a imparcialidade um princípio obrigatório. Então, aqui foi um caso realmente de soltura do militar. O habeas corpus foi provido devido a esse vício de competência, na verdade, um vício de devido processo legal. Outro. O militar. Aqui foram dois vícios. O vício de imparcialidade e o vício da ampla defesa. Porque aquele que processou foi, mais uma vez, a pessoa vilipendiada pela transação disciplinar. E ele disse nos autos que ele indeferiu uma produção de prova da parte, uma prova testemunhal, pelo simples motivo de o fato ter sido presenciado por mim. Então, se eu vi, não precisa de testemunha, ele não tem direito a essa prova. E, então, deflagrou a punição disciplinar ao militar. E eis que era essencial que se garantisse ao paciente a produção da única prova indicada em seu favor. E além, como nós falamos, desse vício de suspeição, que todos têm direito a um julgador imparcial. Está contido esse devido processo legal na garantia constitucional do artigo 5º, inciso 55. E a defesa técnica, Como é que a gente tem executado isso, como tem sido observado? Inicialmente houve a súmula do STJ 343, dizendo que era obrigatória a presença de defesa técnica até no processo administrativo disciplinar. Mas, rapidamente, ela foi superada pela súmula vinculante do Supremo, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição. Então, ela pode até existir,
Inclusive, deve ser dada oportunidade para que ele nomeie um advogado. Mas a ausência dele não traz vício. E esse aqui é um caso em que foi considerado um vício porque o militar, ele instituiu um advogado, porém não foi dada a oportunidade para que o advogado presenciasse, então, as oitivas das testemunhas na audiência. Então, ele repete aqui no julgado, no TRF da 2ª Região da súmula vinculante, ele fala: no entanto, a partir do momento em que o militar constitui um advogado, não se pode negar sua participação em audiência preliminar, sob pena de ferir o princípio constitucional da ampla defesa. Aqui foi o próprio militar que não foi dado a oportunidade dele estar presente nas oitivas. Então, quando for fazer realmente a oitiva de alguma testemunha, temos que intimar a parte, mesmo que ele não tenha advogado, que se ele quiser estiver presente, para que ele possa contraditar, que ele possa exercer mais tarde, até ter informações do testemunho e fazer sua defesa. Aqui foi um julgado no Tribunal de Justiça Militar do Pará, desculpe, no Tribunal de Justiça do Pará, mas na Auditoria Militar, em que se exigiu que, para que o militar entrasse com recurso administrativo, ele juntasse cópia integral do processo administrativo disciplinar. Requisito esse do recurso não previsto na lei. Na lei lá do Estado do Pará, que inclusive é uma lei, não é um regulamento. Então foi realmente anulada essa... anulada não, foi dada liberdade ao militar da polícia, porque não foi trancado esse recurso. E pelo agravame de que o próprio PAD está sob o domínio da administração. Bastava o comandante pedir cópias e então fazer o seu julgamento. E aqui é um erro que a gente costuma observar, esse erro na Justiça Federal, nas Forças Armadas e também lá no Pará. A ausência de motivação quando for agravar a pena. E como o agravamento ele acompanha o ato administrativo, acaba caindo o ato como um todo. Porque a pena dada pelo comandante é X e o comandante, às vezes, ele dobra. Então, acaba, devido à falta de motivação, o ato em si perdendo um dos seus sustentáculos, né, que é a motivação. Bom, agora vamos falar de um tema que é bem difícil de ser abordado, porque não está muito pacificado, que é o controle de constitucionalidade das normas que fundamentam a prisão disciplinar. A doutrina tem divergido em alguns aspectos, os tribunais, e eu não vou aprofundar nesse assunto, eu só vou trazer quais são as visões e como é que os magistrados têm feito esse controle. Dois princípios, duas garantias constitucionais estão relacionadas a isso, principalmente o princípio da legalidade na definição das condutas passíveis de prisão. Vamos ler. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transação disciplinar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A grande questão é, definidos, quem são definidos, as transações ou o crime? Como o crime está no singular, a única hipótese desse plural é estar abrangendo os dois. Então, a interpretação única, não dá para dizer que somente vai estar definido em lei o crime, a transação também tem que estar. E o princípio da legalidade da pena, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comissão legal. Ou seja, o que quer dizer esse princípio? Que cada conduta tem que ter uma pena específica. Fez isso, 2 dias. Fez aquilo, 4 dias. Mas nós vamos ver que são princípios que muitas das vezes não são aplicados ao direito administrativo. Mas o princípio da legalidade da definição das condutas passíveis de prisão, porque nós temos vários tipos de punições, dentre elas a prisão. E como vimos a Constituição, então, a rigor, está exigindo lei como garantia ao cidadão para definir os casos que ele pode ser preso. E os estatutos militares, no artigo 47, diz: os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções e transgressões. Ou seja, ele delegou ao Poder Executivo a tarefa de dizer quais são esses casos. Pode isso? Aí entra essa discussão. É uma reserva legal absoluta? É uma reserva legal relativa? E que traz consequências diferentes para cada uma das situações, né, dos entendimentos. É importante que o artigo 25, inciso 1º das disposições transitórias da Constituição, traz lá
que ficarão em vigor por 180 dias todas as delegações do Poder Legislativo ao Executivo, inclusive na função de normatizar as leis. Depois disso, somente por lei. E esse foi um caso, né, da legislação antiga em que havia essa delegação. Nascem, então, 3 correntes. A primeira, o artigo 47 é constitucional e existe sustentáculo jurídico para a manutenção da delegação legislativa ao Poder Executivo. Outra interpretação, a não recepção do artigo 47 e inconstitucionalidade superveniente também a não recepção dos decretos que foram feitos antes da Constituição, regulamentando isso. E, por último, a recepção dos diplomas anteriores como lei, porque foi uma inovação da Carta Constitucional de 88 exigindo lei, e as novas alterações quanto à prisão só poderão fazer agora por lei, e a manutenção dos decretos antigos, pois não revogados por decreto. Vou explicar. O Código Tributário Nacional passou por isso. Ele, com a Constituição, passou a ser exigido para as leis gerais de tributação uma lei complementar. E o Código Tributário Nacional não tinha essa envergadura. Com a nova Constituição, há um princípio no direito brasileiro que a recepção das normas quanto à formalidade é possível, e não quanto ao conteúdo. Então, quanto à formalidade, pode. E ele passa, então, a absorver aquele status que a nova Constituição diz. Então, o Código Tributário Nacional passou a ser lei complementar. E qualquer alteração no Código Tributário Nacional, hoje, só pode ser por lei complementar. Não pode ser por lei, em sentido estrito. Ainda que esteja escrito lá, que era um decreto. E como é que fica, então, os decretos anteriores do Exército, Marinha e Aeronáutica? Eles foram, então, recepcionados como lei e passaram a ser lei. Como é que eu altero? Só com lei. Um decreto não altera a lei. Mas foram emitidos decretos no Exército e na Marinha, alterando essa regulamentação. Então, essa interpretação doutrinária, o que ela compreende? No mesmo sentido do Código Tributário Nacional, de que essas inovações são incapazes de alterar os decretos antigos no que se refere à prisão. Ao resto pode. E em relação à prisão, usa-se então os decretos antigos, porque eles não foram revogados, recepcionados por lei. E um decreto não revoga uma lei. E esse então é um controle judicial, né, da constitucionalidade da norma. Os tribunais têm caminhado por aqui, mantendo essa situação de constitucionalidade do artigo 47 e a possibilidade de delegação. Mas a doutrina está mais nesse sentido, e é a que eu também compreendo que tecnicamente é mais adequada. Ainda que nós sabemos que o Supremo, nem sempre ele faz um controle de constitucionalidade técnico, ele faz também político. Então, pode ser que uma declaração de inconstitucionalidade não seja adequada. O Supremo analisou isso? Tentou analisar. Ele não conseguiu analisar. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade, foi movida pelo Ministério Público em relação a esses decretos. E o ministro Marco Aurélio, que era o relator inicial, ele estava entendendo, naquele sentido do artigo 47, ter sido recepcionado, e a manutenção desse poder de delegação. Porém, ele foi voto vencido. Depois, se os senhores quiserem, baixem esse julgado, e os senhores vão poder analisar nas discussões que grande parte dos ministros estavam se curvando à inconstitucionalidade, a não recepção, mas a manutenção dos decretos. Porém, quando for redigir esse texto, a ementa, ela ficou com a parte do voto vencido, e é assim que fica mesmo. E no final está lá, em procedência da presente ação. Mas está lá, é voto vencido. Porque só ele chegou a manifestar o seu voto sobre isso. Logo em seguida, o ministro Gilmar Mendes levantou uma questão de inépcia da inicial, que foi o voto vencedor, porque o Ministério Público ele não identificou exatamente os pontos que seriam inconstitucionais. Tendo em vista que os regulamentos, eles não tratam só de prisão. Eles tratam de condição do militar, de comportamento, evolução do comportamento, de ética, de outros tipos de prisões. Então, a ausência de exatidão de formulação da ATI quanto às disposições e normas vinculadoras desse regime de reserva legal estrita. Então, olha, ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. Embora alguns tribunais e alguns magistrados, às vezes, quando olham rapidamente isso, acreditam que o Supremo enfrentou esse mérito. Ele não enfrentou o mérito da constitucionalidade. Só o ministro Marco Aurélio. E foi voto vencido, e os outros não acabaram entrando no mérito, porque houve uma questão prejudicial.
Esse aqui é um exemplo do TRF da terceira região, dizendo no sentido que o regulamento disciplinar fundado em autorização legal, ou seja, aceitando ainda hoje essa delegação legislativa. Aqui é um HC do TRF da quarta, dizendo que não há que se falar em constitucionalidade dos novos decretos, porque existe essa delegação prevista em lei. E já aqui, uma outra da quarta região, dizendo o contrário, que as sanções de detenção e prisão disciplinares, por restringirem o direito de locomoção do militar, somente podem ser validamente definidas através de lei, escrito senso, consistindo a adoção de reserva legal e uma garantia para o castrense, na medida que impede o abuso ou arbítrio da administração pública na imposição de tais reprimendas. O artigo 47 do Estatuto restou revogado pelo novo ordenamento constitucional, pois que é incompatível com o disposto no artigo 5º. E é aqui que a doutrina diverge, e na ocorrência da repristinação do decreto antigo. Então ele diz que essa inconstitucionalidade não faz voltar a vigir o decreto antigo, mas na técnica de direito constitucional não é assim que se entende. Porque os novos decretos, eles são incapazes de revogar os decretos antigos, porque eles foram recepcionados como lei. Então, eles não atingem, não conseguem entrar no plano de eficácia dessa norma. E o princípio da legalidade penal? Aquela que eu falei para os senhores, que cada conduta tem que ter uma pena. Ele é inaplicável ao direito administrativo militar. Porque ele não é uma garantia, desculpe, aplicável às sanções administrativas, é ao direito penal. Porém, existem limitações para a aplicação das sanções contidas na própria lei ou no regulamento. Então, o quantitativo da pena não é uma ampla liberdade para o administrador. Ele tem uma lacuna a trabalhar, mas os próprios regulamentos colocam limites. Primeiro limite é feito por ele mesmo, quando ele classifica a transgressão como leve, média ou grave, considerando que a Marinha não tem a média. São conceitos jurídicos indeterminados. Então é muito difícil de entrar nesse mérito. Como é que o controle judicial ocorre para se definir se essa classificação foi correta ou não? É chamada a análise lógica inversa. Eu vou dar um exemplo. Um militar da aeronáutica, ele pediu para ter acesso às suas avaliações que todo ano os militares sofrem, e o comando aeronáutico indeferiu, dizendo que era questão de segurança nacional, o sigilo. Foi ao STJ, porque é um ato do comandante da aeronáutica, foram privilegiados, foi lá para o STJ, esse habeas data. Eu esqueci o nome do ministro, Arnaldo Esteves Lima, né? Ele disse o seguinte: olha, definir segurança nacional é difícil, mas eu sei o que não é. Batom de mulher não é. Não é, não pode dizer que isso é segurança nacional. E o acesso às avaliações dele próprio, para que ele possa impugná-las e ter direito a essas informações que a Constituição lhe garante, não é segurança nacional. Então foi deferido esse habeas data para que ele tivesse acesso e então impugnasse o seu direito a fazer lá, acho que é o curso de Estado Maior. Tipos de sanções. Outra limitação. É um números clausus, ou seja, um número fechado. Só podem ser essas: repreensão, detenção, prisão ou impedimento, e licenciamento ou exclusão da disciplina. Não pode inventar. Por quê? Já é uma delegação que a gente já viu que existe uma certa relatividade de constitucionalidade em relação à prisão. Então, às vezes, existe uma chamada fraude à lei. O que é isso? Vocês já viram aquela propaganda lá dos remédios, né? Esse medicamento é contraindicado em caso de dengue. A gente, às vezes, nem consegue, né? Por quê? Porque a legislação do consumidor diz que quem vende as coisas, os produtos, tem que dar informações quando o produto é perigoso. Já viram aquelas letrinhas pequenas na venda de carro? Fica 2 segundos, ninguém lê aquilo. Ele acha que ele está cumprindo a lei, mas não, ele está fraudando a lei. Ele não cumpre a lei, é uma fraude à lei. E existem, então, algumas máscaras que isso acaba sendo objeto de controle. Trabalhos forçados. Olha, o militar fez uma coisa errada, coloca ele lá na faxina. Se ele foi chamado, foi repreendido, e na hora falou, você vai para a faxina, ele pode ir para a faxina. Agora, ele não pode ir para a faxina por causa de uma transação disciplinar. Então, aí existe uma fraude à lei, é um trabalho forçado. Existe outra situação, pernoite. Alguns regulamentos de serviço das Forças Armadas prevêem que o comandante poderá dispensar os praças do pernoite, que é uma revista que é feita depois das 6 horas. Aí o que eles falam? Não, então deixa ele de pernoite, que para ele eu não estou dispensando.
Pô, mas quantas pessoas não se dispensa por dia? Na verdade, está se utilizando o pernoite, uma regra de controle da administração, como prisão, como punição, como sanção. Então, são ilegalidades. Realmente, temos que nos filiar aos regulamentos. E os militares, em regra, como eu estou dizendo, isso são exceções. Em regra, eles têm a própria natureza de obedecer à lei. Porque se obedecem a uma ordem, quiçá uma lei. Outros elementos objetivos que limitam. Como eu já disse, né, a classificação da transgressão trazem limites. Outra, se ele só tiver atenuantes, o próprio regulamento diz que vai ter que ser no grau mínimo. Concurso de 2 transgressões, concorrente ou seguidamente. A menos grave é circunstância agravante. Não existe o concurso formal de transgressões, se foram realizadas no mesmo momento, ou ainda que seguidamente, diferente do direito penal, que elas têm autonomia delitiva. E a súmula do STF diz somente uma sanção em relação às punições administrativas. O regulamento da aeronáutica traz uma punição acessória por indisciplina de voo, que é o corte da compensação orgânica. Em regra, essa sanção está incompatível com essa súmula 19 do STF. Outro limite, a autoridade julgadora, de acordo com o seu posto, existem em alguns regulamentos limites de quanto ele pode dar de prisão. Se for tenente, no máximo 8 dias. A autoridade que está processando, sem prejuízo do comandante, poder agravar aquela pena, aquela sanção, não é pena. Então, existem dosimetria da sanção, existem critérios legais e regulamentares que devem ser observados pela autoridade. Aqui foi a proibição da dupla punição. O militar ele cometeu uma transgressão, recebeu 30 dias e foi colocado na rua. Então, ele recebeu 2 punições. Ele pode ser colocado na rua por mau comportamento? Pode, mas não pode ser só por uma, porque ele teve 30 dias e foi colocado na rua. Se ambas as medidas punitivas decorrem de só um ato infracional. Sujeição passiva. A quem pode sofrer, então, as punições disciplinares? Os militares da ativa. A reserva remunerada, e nós vamos ver essas 2 exceções. E a reserva não remunerada? A súmula do Supremo, número 55, ela só fala reserva. Mas os próprios regulamentos excluem, de forma omissa, ou omissão, um silêncio eloquente, a reserva não remunerada. Tem até sentido essa situação, porque grande parte, pelo menos do grupo masculino, passou pelas Forças Armadas no serviço militar obrigatório. Porém, o militar, o oficial da reserva não remunerada, ele pode haver a perda do posto. Aí é uma questão penal. E também administrativa. Os reformados, a súmula do Supremo 56 veda os reformados. Os regulamentos permitem. Alguns livros dizem que essa súmula está superada. E eu acredito que esteja, porque hoje os reformados são inclusive chamados para prestação de tarefa por tempo certo. Ele é reformado, mas está nas Forças Armadas lá. Eu até trabalhei com um, quando eu estava na aeronáutica. Então, realmente, essa súmula 56 do Supremo, ela deve ser considerada como superada. E a reserva remunerada, senhores e senhoras, nós temos essas 2 questões que já foram julgadas. A imunidade material do parlamentar e a imunidade legal do advogado. No advogado, esse HC foi julgado no STJ, embora poderia se entender que seria uma imunidade absoluta, mas ela não é, porque ela não é constitucional. Então, se ela é legal, ela é, em regra, relativa. E é justamente isso que o STJ se manifestou nesse sentido. A imunidade, é bem verdade, não é ampla nem é absoluta. Protege, sim, os razoáveis atos e as razoáveis manifestações no salutar exercício da profissão. A ilegalidade ou abuso do poder ao se pretender punir administrativamente o militar, que no exercício da profissão do advogado, praticou atos e fez manifestações, e, no outro caso, sem excesso de linguagem nas petições por ele assinaladas. Ou seja, se depreende desse julgado do STJ de que ela não é absoluta, ela tem um temperamento em relação ao advogado. Em relação ao parlamentar, não. Segundo esse julgado do Supremo, julgado pelo Sepúlveda Pertence e depois o ministro Menezes Direito, é uma imunidade material, ela é absoluta, se tiver, logicamente, com aqueles pressupostos, né, de relação com a vida de parlamentar. E aqui foi entendido que sim, que o parlamentar, ele noticiou algumas questões de ilegalidades que aconteciam em determinado quartel,
em relação às punições disciplinares. E, segundo o entendimento do Supremo, ele foi eleito pelos seus pares justamente para isso. E que caberá, sim, à sua casa legislativa fazer o controle de ética, mas não a transição disciplinar do parlamentar. E a competência? Nós já vimos isso daqui de forma superficial, né? A competência e o devido processo legal substancial. A autoridade violada não pode ser a mesma que a autoridade processante. Existe outra questão, a primeira punição não pode ser do chefe imediato, tem que ser do comandante da organização. E a motivação do ato mesmo para aquele que está agravando a pena, que ele também tem essa competência quando ele puxa essa sua possibilidade de agravar a pena. Prescrição. Os regulamentos, o estatuto dos militares não trazem uma regra de prescrição. Então, temos duas questões. É imprescritível ou tem prescrição? A imprescritibilidade, ela não tem alicerce seguro. Primeiro, porque é uma desproporcionalidade em relação ao crime militar, do qual nós vimos a transação disciplinar é filha. É uma filha pequena, uma filha menor. E se o crime que é mais grave tem, não é possível que o outro não possua, se ele tem menor impacto social. E ele traz uma insegurança jurídica muito grande. Até quando poderá ser punido? E o artigo 322 do Código Penal Militar, ele é praticamente esvaziado, que é o delito justamente do militar que deixa de tomar as providências quando encontra algum outro militar em situação de transação disciplinar. Ora, se não há prescrição, esse crime nunca vai se consumar. Porque a qualquer momento ele vai falar, não, agora eu vou fazer. Ah, tem a denúncia? Não, então eu vou chamar ele aqui. Então, praticamente se esvazia esse tipo penal. A doutrina tem entendido que a prescrição adequada é a de 6 anos, baseada nos decretos que regulam o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação. Qual é o termo de iniciagem de contagem do fato? Da contagem do prazo? A data do fato. Só que ele não tem marcos de interrupção, porque qualquer marco de interrupção, suspensão, tem que ter previsão legal, ainda que fosse no regulamento. Com isso, se determinada transação disciplinar for considerada também como crime e for aberto inquérito, nesse período a transação não vai poder ser julgada sob pena de dupla punição. Ela vai ficar de stand-by. Vamos dizer que o inquérito seguiu, recebeu denúncia e lá na frente se absolveu. Aí agora não, então agora é a transação disciplinar. Se tiver passado 6 anos, segundo esse entendimento, e não existem marcos de interrupção, ela estaria prescrita. Um aspecto interessante é a justiça militar estadual, né? O maior controle de proporcionalidade e razoabilidade. Nós vamos ver que a especialização da justiça, ao invés daquela história que a gente ouvia, né? Não, agora vai endurecer, pelo contrário. O conhecimento específico dos magistrados militares permitem que eles consigam avançar um pouco mais, por conhecer a especificidade da vida militar. Então, tenho observado que alguns julgados das justiças militares têm ido mais além que o juiz federal. Aqui foi uma realização da pena porque ele deixou de mencionar as circunstâncias atenuantes. Então, nesse mandado de segurança, foi considerado procedente o pedido para se diminuir a pena, a sanção. Outra, havia 2 transações disciplinares e uma delas foi afastada, só que a pena se manteve, a sanção. E então foi reformado também agora pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, devido à desproporcionalidade entre a única transgressão que restou comprovada e a punição imposta. E essa daqui dá um passo mais adiante ainda. Considero a sanção desproporcional por não ter havido prova cabal que o mesmo agiu de má fé. Ou seja, que realmente ingressou bem profundamente no mérito. Essas situações a gente só observa na Justiça Federal em ações cíveis, mas não para se fazer a liberdade em habeas corpus. E aqui um outro precedente em relação ao princípio da isonomia, porque vários militares da mesma patente, na verdade praças, cada um recebeu pena a sanção de um quantitativo. Então foi reformado que um foi excluso e o outro recebeu 30 dias, devido ao princípio da isonomia. Cumprimento imediato da punição e prisão cautelar. Isso é muito importante no seio das Forças Armadas. Porque, às vezes, um simples ato de uma formatura ou de um comandante em frente à tropa traz consequências nefastas para a administração, para a própria hierarquia e disciplina. E nós vamos fazer o quê? Não, vai para casa, nós vamos te mandar, você responde, depois você vai com o advogado. Realmente, tem que haver uma relativização.
mas com fundamento regulamentar, no mínimo regulamentar. Os tribunais têm entendido que o cumprimento imediato da sanção é possível porque os recursos que estão previstos nos regulamentos não têm efeito suspensivo. Então, aqui não se aplica o princípio constitucional de cumprimento de pena, porque não é pena só após o trânsito em julgado. Então, uma relativização importante, tem fundamento em relação à transação disciplinar. O cumprimento imediato da punição como forma de preservação e manutenção da ordem. Agora nós temos a prisão cautelar disciplinar. É diferente do cumprimento imediato, onde já houve a instrução. Aqui não. Aqui foi um ato de gravidade tanta que se faz necessária uma prisão cautelar. Existe? Existe. Elas estão previstas nos regulamentos. Existem pela gravidade do ato, quando o próprio comandante da organização determina essa prisão cautelar, e a pronta intervenção. Essa aqui a aeronáutica não possui, só o regulamento da aeronáutica, o do Exército da Marinha possui. Que qualquer militar que veja um outro subordinado cometendo uma transgressão, se ela tiver tal gravidade para a ética militar, para os deveres militares, para a disciplina, ele pode fazer a prisão imediata em nome do comandante. Agora, é um ato que tem que ter responsabilidade, mas está previsto. Na aeronáutica, ele só tem a gravidade do ato pelo próprio comandante, essa prisão cautelar. Agora, os elementos imprescindíveis, né? A previsão legal regulamentar, o ato grave e a preservação da disciplina ou decoro da instituição. Não tenha dúvida que estamos também presentes de conceitos jurídicos indeterminados, que é preciso ter um muito bom senso em se aplicá-los. Observação, casos médicos. Surto psiquiátrico. Pô, prende, depois a gente vê. A internação compulsória, ela tem uma lei federal, que é a lei 10.216. O ano passado eu tive um caso desse em Recife, que uma militar da aeronáutica houve a internação compulsória. Dentro do hospital, ela contactou um advogado, o advogado entrou com habeas corpus na Justiça Federal, e a juíza, com muito bom senso, falou, não, 24 horas para a autoridade se manifestar, porque parecia, na petição, de que não era um ato médico, na verdade, era uma internação compulsória por transgressão disciplinar. E ela determinou que não fizesse a remoção dessa militar para o Rio de Janeiro, que era o hospital especializado para tratá-la. Só que quando foi cumprir o habeas corpus, ela já tinha ido lá para o Rio de Janeiro, transferida no Centro de Referência de Saúde da Aeronáutica. Mas depois se verificou realmente que era questão de internação compulsória, e a única pedido da magistrada foi traga as comprovações de que cumpriu a lei, 10.216. Entre eles está aqui, ó, no prazo de 72 horas, comunicar ao Ministério Público Estadual. E é muito importante isso, porque traz legitimidade e transparência. Não é relativização de autoridade de ninguém. É o sistema de pesos e contrapesos da própria instituição republicana brasileira. É por isso que exige o controle judicial da transição disciplinar e a participação do Ministério Público. Porque qualquer poder sozinho é natural, é comum haver excessos. E dentro do mesmo poder é difícil haver controle. E a Constituição, então, traz esses sistemas de pesos e contrapesos. Aqui são precedentes que permitem a prisão para manutenção da disciplina, essa prisão cautelar. Esse foi da Justiça do Pará, se não me engano. Não, no STJ. Permite a prisão para manutenção da disciplina, foi uma punição do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tal prisão deve ser entendida como cautelar, e assim afastada a alegação de bis in idem. Por quê? Porque depois os advogados alegaram, olha, já foi preso, está sendo dupla punição. Então não, foi reconhecida a legalidade ou a constitucionalidade desse procedimento, devido ao próprio princípio da hierarquia da disciplina, e mais do que isso, ainda se verificou aí que não há o vício da dupla punição. Aqui uma outra do STJ, o militar foi submetido à prisão cautelar para apuração dos fatos, inclusive antes do processo administrativo. A sua exclusão posterior da corporação não configura dupla punição. Agora é importante, não adianta só prender, tem que formalizar, porque depois vai aparecer que ele foi punido sem o devido processo legal. Então tem que fazer um auto de prisão disciplinar cautelar, trazer, se for o caso, testemunhas, uma decisão motivada do comandante, mantendo até a apuração disciplinar. Então, é preciso se carregar muito mais de formalidades do que nas demais. Porque nas demais, o ato de prisão ele só ocorre ao final do processo.
E aqui é no início. E, na verdade, ela não é uma prisão cautelar. Ela é uma prisão, é uma forma de tutela antecipada. Porque a prisão cautelar no penal, ela só existe para proteger o processo e não para antecipar a pena. E aqui não. Aqui é tutela antecipada. Vou dar o exemplo lá do Fred Didier, né, do pedaço de carne. Eu tenho um pedaço de carne que está em litígio. Poxa, vocês estão brigando aí por causa pedaço de carne? Vamos colocar na geladeira e esperar enquanto vocês resolvem a briga de vocês. Isso é uma medida cautelar. Agora, se por acaso eu estou com fome, uma das partes precisa comer, não, tira um bife aqui para ele e guarda na geladeira. Opa, aqui é tutela antecipada. Aqui eu estou antecipando um pedaço de carne para ele que eles estão brigando. E aqui, o que eu estou antecipando? A própria sanção. Então, o nome é prisão cautelar, mas ela não é uma cautelar, é uma tutela antecipada genérica. E, por último, as ações cíveis, que é uma análise mais aprofundada do ato administrativo. E por que ocorre isso? O ato administrativo disciplinar. Por causa dessas garantias constitucionais. A garantia, a indenização pelo dano moral, a garantia de quem ficar preso além do tempo fixado na sentença, ou o erro do judiciário, mas no caso é mais por aqui, ó, quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Entende-se que a prisão disciplinar irregular, ela está contida muito mais aqui do que se pode imaginar, porque aqui é alguém que realmente estava errado, foi condenado. E no caso do que foi preso disciplinarmente, por vício, e havendo vícios no processo, é muito mais grave. E o artigo 37, parágrafo 6º, da responsabilidade objetiva da União em indenizar quando causar prejuízo a terceiros. Esses terceiros podem ser o próprio administrado ou os outros, né, os cidadãos gerais. Esse é um caso em que foi deferido, então, o dano moral no valor de R$ 7.000 no Tribunal da 5ª Região, agora em 2012. Porque realmente ocorreram muitos vícios nesse processo disciplinar. Sendo assim, no meu sentir, convenço-me da situação de angústia e desprivilégio do autor frente à sua corporação. Não devemos confundir submissão à hierarquia e disciplina, exercida dentro dos legítimos limites, com submissão ao processo de assédio moral, pela falta de proporcionalidade e razoabilidade na punição do militar aplicada ao autor. Cumprimento de prisão disciplinar sem o devido procedimento administrativo. Isso aqui pode ser confundido, às vezes, com uma prisão cautelar, por isso que tem que haver uma formalidade bem rígida na prisão cautelar. Essa é outra, uma decisão da 5ª Região. A 5ª Região ela é bem rígida, né, em relação a isso. A prisão do militar sem o atendimento das formalidades previstas. Evento danoso se restringe apenas à observância das formalidades previstas na aplicação da sanção, e não ao mérito. Ou seja, ele estava até errado. Realmente houve uma transgressão, mas ela foi apurada de forma irregular, viciada por não cumprimento de garantias constitucionais. Só foi uma diminuição de 20 mil para 5 mil reais. E por último, comprovada a instauração de sindicância somente após a aplicação da pena de detenção. Aqui foram 25 salários mínimos, um julgado do TRF da 4ª Região. Esse foi um caso também que o militar só foi descoberto que ele não tinha relação de conduta subjetiva em relação à transgressão no processo civil. Então, ele foi inocentado daquela transgressão e foi considerada a sua responsabilidade como um abuso e o direito ao dano moral. Muito bem. Espero ter cumprido o tempo aí. Estamos dentro do tempo, ministro? Muito obrigado. Doutor Marcelo, eu considero a sua apresentação excelente, principalmente para os militares. Não digo os militares advogados, deveriam estar aqui os militares combatentes. São os que normalmente mais estão voltados para essa parte relativa à aplicação do regulamento disciplinar do Exército. Eu vejo que hoje em dia a ação do comandante foi muito mais restrita, principalmente após a Constituição. Mas no período que eu fui comandante, eu, talvez outros, vários comandantes, estava a seguinte sistemática. O comandante de companhia tinha atribuição para punir, segundo o regulamento. Entretanto, quem publica em boletim é o comandante. Então, todas as punições tinham que vir para o comandante para aprovação. E eu analisava, não são tantas punições, né? Eu analisava todas elas e verificava qualquer discrepância, chamava o comandante de subunidade, comandante de companhia, para evitar que houvesse realmente um exagero na punição
às vezes chamava o transgressor também. Isso era uma conduta que eu adotava. Felizmente deu certo, eu comandei um batalhão 3 anos. Olha, comandar um batalhão para paraquedistas 3 anos equivale a 10, qualquer outro comando. Mas, felizmente, o trânsito disciplinar foi muito pequeno, número muito reduzido, nunca tivemos uma deserção, mas essa sistemática é importante. O comandante é um coronel, hoje em dia é coronel, tenente-coronel, e o capitão é novo, então, em tese, ele tem mais experiência de vida militar. Ele sabe discernir aquilo que é importante, aquilo que vai afetar na carreira do subordinado, e ele tem mais maturidade para decidir. Se não me falha a memória, não me lembro do regulamento como um todo, ele falou em prescrição, mas há um prazo para punir. Então, esse prazo pode ser considerado como uma prescrição, há um prazo. O comandante não pode esperar a vida inteira para punir, ele tem um prazo. Tem lá no regulamento, não me lembro quantos dias são, não é muito tempo. Se me falar agora, em torno de 48 horas, para punir, senão não tem o direito de punir. Aí talvez esteja a prescrição no caso da punição disciplinar, né? Ele tem um prazo para executar concretizar a punição, não para o cumprimento. E realmente eu peguei uma fase que havia, inclusive, prisão em separado, isso acabou, né? Prisão em separado, era punido, por exemplo, com 10 dias de prisão, sendo 2 em separado, ele já ia automaticamente para o comportamento mau. Aí a próxima punição ele podia ser excluído da bem da disciplina. Então, o licenciamento da bem da disciplina para recruta e exclusão militar de carreira, né? Que não tem estabilidade. Mas aquela punição era altamente rigorosa. Então, em separado existia cela, uma outra cela. Não era totalmente comprimido, mas era menor do que a outra. Então, ele ia para ali, e ali ele cumpria os 2 dias daquele. Ele pegou 10 dias de prisão, sendo 2 em separado. Ele cumpria os 2 dias ali e depois voltava para a prisão comum. Só que o comportamento dele já ia direto para o comportamento mau. Qualquer coisa que ele fizesse, ele podia ser licenciado ou excluído. Então, o rigor era bastante excessivo na época. E o comandante, realmente, o regulamento tem que ter, porque se tudo for crime, também vai ficar impraticável, né? E o ministro Olímpio, não quero nem esvaziar a palestra do ministro Olímpio, nós estamos tratando de aumento da competência. Eu solicitei às Forças Armadas que mandassem um rol de ações que estão na Justiça Federal voltado para a área administrativa disciplinar e outras áreas também. Tem outras ações, outros atos que concorrem para afetar a hierarquia e disciplina. E foi levantado em torno de 700, mais ou menos, que estão já acumulados de anos anteriores, né? Em todo o Brasil, nós estamos analisando. Caso esse aumento da competência venha para a Justiça Militar, não pode ser de imediato, tem que mudar a lei, tem que Constituição, então a coisa não vem de imediato. Ele tem que elaborar um projeto, tem que achar um senador. Já tem senadores que querem abraçar esse projeto. E aí tem uma série de sistemática que se tem que introduzir para começar na primeira instância. Eu vejo que teria que ser uma decisão monocrática do juiz, que não vai se constituir um conselho composto de capitão e tenente para julgar uma ação do comandante, que é um coronel. Então, a decisão teria monocrática do juiz. Aí teria que saber qual é a sistemática de apelação, como é que apelaria com o tribunal? Seria a AGU? Aí tem que analisar esses aspectos todos para que venha aqui na segunda instância, no SM, para dar a decisão final. Mas esse aumento de competência ele já está se fazendo necessário, não só por um anseio das forças, como também até para nós ampliarmos essa competência e não falar que estamos jogando meia dúzia de processos, né? Não é bem assim, mas eu sei que vai aumentar e a decisão basicamente vai ser monocrática, na primeira instância do juiz. Eu vejo assim que nos deve montar um conselho para julgar, um composto de capitão e tenente, julgar uma decisão do comandante, que é coronel, ou mesmo um general, né? Tem que ser do juiz realmente. Então, nós estamos tratando disso aí, não quero esvaziar a palestra do ministro Olímpio, ele também fala das ações da Polícia Militar para a Justiça Militar, temos que ver isso aí com uma certa reserva. Polícia Militar são sindicalizados. Eu até falei para o ministro Noronha do STJ, que às vezes poderão ferir a autonomia do governador. Então, se está funcionando bem na polícia,
fique lá. É a minha visão ainda, até que me convençam. Agora, a outra parte das Forças Armadas, eu acho que realmente podemos abraçar essa competência. Só queria fazer uma observação, não uma pergunta. Obrigado. Quanto à prescrição, doutor Marcelo, são 3 questionamentos. Primeiro, qual o prazo prescricional para se buscar a anulação de uma punição disciplinar? Outra, quando começa a contagem do prazo prescricional? E a terceira e última, fim de evitar eventual retaliação, não seria, uma pergunta, o prazo prescricional não deveria ter seu início após a reserva do militar? É difícil, né? Bom, a anulação de punição disciplinar, se não houver nos regulamentos um prazo, que é o que tudo indica pela pergunta, não existe, não, pelo prazo de 5 anos, ou utilizando a Lei 9784, ou o próprio prazo geral de prescrição de atos que venham contra qualquer cidadão, que é o de 5 anos. Eu acho que não tem prazo, não. Tem um comandante que anula a punição, comandante do Exército. Em qualquer momento, desde que haja ilegalidade, justiça, o comandante tem que ver o comandante do Exército que anula qualquer punição. No caso aqui, ele está querendo judicialmente, né? Não, acho que administrativamente, então, é sem prazo. O comandante a qualquer momento anula. O comandante, né? Em qualquer tempo, anular a punição disciplinar. Agora, se for judicialmente trazer para o Poder Judiciário, acredito que aplica a regra de 5 anos. Enfim, agora, quando começa a contagem? Quando ele é intimado dessa decisão, da pena, no último dia que ele cumpriu. Tem outra data. E se suspende o prazo enquanto ele está nas Forças Armadas, eu acredito que não, porque nós vivemos um regime constitucional, ainda que exista alguma retaliação, o Poder Judiciário está aí para isso, para poder controlar. Traria muita instabilidade aguardar a reserva de todo mundo para ir lá buscar seus direitos. Né? Eu vou fazer um breve complemento aqui sobre essa matéria, doutor Marcelo. O regulamento disciplinar da aeronáutica, puramente, ele, na hora que se pede para anular, né, nós temos uma sequência dizendo se, de acordo com a punição e o tempo, o brigadeiro 2 estrelas tem um prazo, passado isso somente com o 3 estrelas e passado isso somente o 4 estrelas. Existe no regulamento disciplinar da aeronáutica, quando o militar solicita, né, a sua anulação, ele tem que ter um prazo para fazer a solicitação e depois tem um tempo, né, até, vamos supor, 6 meses seria para 2 estrelas, se der um brigadeiro, e de acordo com o posto do oficial general, quer dizer, 2, 3, 4 estrelas, ele teria uma... Está no regulamento disciplinar da aeronáutica, isso é direitinho. Então, era só para complementar. E a segundo questionamento, doutor Marcelo, com relação à pena de reforma aplicável aos militares das Forças Armadas, que tem como consequência aquela percepção de proventos proporcionais ao tempo de serviço, foi recepcionada pela Carta Magna vigente, quer dizer, o questionamento é isso. Não seria uma pena de caráter perpétua? E antes de... Eu estou entendendo que esse questionamento é do nosso Conselho de Justificação ou dos Conselhos de Disciplina, né, que, na realidade, o artigo 16, parágrafo 1 romano, diz que ele pode ser indigno, pode ser incompatível, é o item 1 romano. E o item 2 romano, ele pode ser reformado, e logo embaixo tem um parágrafo que diz assim, será reformado de acordo, não é, com o tempo proporcional ao tempo de serviço, serão os seus vendimentos. Esse é o entendimento que eu vi desse questionamento e pergunta se isso tudo foi recepcionado pela Carta Magna. Eu não sei se os conselhos de justificação e disciplina, qual é o nível, se é decreto, se é lei, né? Isso aí eu já não lembro, seria, né? Eu passo a palavra a vocês. Olha, eu realmente não vejo como uma pena perpétua, né? Porque uma pena perpétua, ela se distingue porque o encarceramento, que são os efeitos permanentes. Aqui é um ato, uma sanção, e que acabou produzindo um efeito no próprio salário. É a mesma coisa do crime continuado em relação aos benefícios previdenciários. Ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes. E a sua recepção eu não vejo, então, defeitos em relação a ser uma prisão perpétua, até porque a carta anterior também já vedava. E em relação... Até um colega meu, magistrado federal lá em Belém, esse dia pegou um processo desse, nós ficamos discutindo, sobre como ele vai para reserva, para reformado,
estava alegando que seria uma morte ficta, então teria direito, se foi antes da reforma da remuneração dos militares, o posto acima. Eu achei muito interessante a sentença do colega, que ele falou que não poderia haver um benefício para quem recebeu uma sanção. Então, ainda que ocorra essa interpretação que seja uma morte ficta, e que ela tenha, então, ocorrido antes da reforma da remuneração dos militares, ele não teria direito a um posto acima, que o posto acima, na verdade, é um prêmio, e não pode haver um prêmio para quem cometeu um erro, né? Uma sanção. Obrigado, doutor Marcelo. O ministro Coelho, só vou retardar o doutor Amir, por favor. Doutor Marcelo, Cláudio Amin, sou juiz da Justiça Militar no Rio. Vou falar alguns segundos a mais, o doutor Edmundo não veio, então não vai atrapalhar aí, não vai atrasar. A questão do licenciamento do desertor que está respondendo ao processo. Tá? Nós nos deparamos, na primeira instância, sempre com consultas da autoridade militar, se pode licenciar o militar que está respondendo ao processo de deserção. Bom, a pergunta é, o juiz da Justiça Militar pode impedir o licenciamento, se ele não tem competência para mandar reintegrar? O Ministério Público pode se manifestar, se ele não tem atribuição para analisar os atos disciplinares? E o entendimento que não pode licenciar, o artigo 145, decreto que regulamenta a Lei de Serviço Militar, diz que não pode haver interrupção do serviço militar e os casos, quando estiver respondendo a inquérito ou processo, e os casos de interrupção, salvo engano, são a expulsão, a deserção, a desincorporação e a anulação de incorporação. Aí eu me deparo com a seguinte situação. O civil foi incorporado de forma ilegal e ele comete uma deserção. Quando ele retorna, fica comprovada essa ilegalidade. Ele não pode haver anulação da incorporação. Outro, militar foi engajado, terminou o prazo de engajamento. Ele só pode ser reengajado se houver interesse de ambas as partes. Se não houver, por que ele não pode ser licenciado, mesmo estando respondendo ao processo de deserção? Então, eu tenho lá recrutas de 2008, porque vai e volta. Quer dizer, por quê? Porque vai extinguir o processo. Agora, uma questão administrativa pode influenciar numa questão processual, não são instâncias independentes? Isso não está trazendo prejuízo? Ao invés de preservar a disciplina, acho que está causando prejuízo maior. E o recruta vai e volta, 3, 4 deserções. É verdade. Eu gostaria de solucionar essa questão, viu? Que eu vejo os colegas juízes militares debatendo muito, né? A questão da manutenção da condição de militar, para ver, então, a possibilidade do crime de deserção. Eu entendo que o juiz militar ele tem essa competência de mantê-lo nas Forças Armadas, ainda que ele não tenha a competência inversa. Essa teoria da competência para positiva e negativa, ela foi derrubada no Supremo em relação à recepção das convenções internacionais. Porque o Fernando Henrique Cardoso, ele revogou uma OIT e foi considerado que ele só poderia fazê-lo se passasse pelo Congresso, porque quando é recepcionada pelo ordenamento jurídico tem que passar por lá. E o Supremo disse que não, que ele poderia, quando a manifestação como chefe de Estado, e não estaria submetido, então, a esse ato jurídico complexo, que seria uma competência dele e do Congresso. Então, eu acho que, para fins penais, ele manter, sim. Agora, reincorporar, eu acho que realmente teria que haver uma ação, de repente, na Justiça Federal, né? Mas, de repente, se resolve essa situação ultrapassando essa condição de ter que permanecer militar para ter a condição de procedibilidade, né? Do crime de deserção. Talvez resolva. Mas é uma questão que só a jurisprudência vai resolver, né? Ministro Coelho, por gentileza. Doutor Marcelo, os parabéns pela palestra. São duas observações e pergunta. Uma, quanto à questão de procedibilidade, o tribunal entende, e inclusive na fase de execução, que tem que permanecer, execução da pena, que tem que permanecer como militar. É por maioria, mas é uma maioria folgada. Alguns ministros têm votado no outro sentido, por diversas alegações, mas nós só temos esse entendimento em um crime, que é na deserção, porque para ele, quando ele deserta, para ele voltar e começar o processo, ele é submetido a uma inspeção de saúde, e se ele for considerado inapto, então, consequentemente, é ouvido o Ministério Público e o processo é encerrado.
Então, só nessa hipótese. Nas demais hipóteses de crime propriamente militar, não há essa necessidade, porque não se faz uma inspeção de saúde para ver se ele é possível, tem condições de continuar sendo militar. É só essa a situação. E eu não creio que... Eu concordo que, por hora, ao menos, não há uma possibilidade, eu vejo, de mudança na jurisprudência do tribunal. Ainda mais que nós estamos fazendo uma pesquisa do tribunal sob a coordenação do ministro Fernando sobre algumas condutas criminosas da justiça militar. Uma delas é a deserção, que é uma das mais relevantes. Então, nós ainda não temos um mapeamento e conclusões sobre onde ocorrem essas deserções, quais os motivos que têm levado à ocorrência dessas deserções. E também ainda não temos também esse mapeamento da reiteração dessas condutas. Quantos processos, do total de processos, nós tivemos segunda, terceira ou quarta deserção. E, então, portanto, creio que nós temos que aguardar essa pesquisa, e já informamos isso de uma forma ou outra para o Ministério da Defesa, que estamos fazendo essa pesquisa e pretendemos avançar nisso, mas esperar. Isso. O outro, há uma divergência aqui no tribunal também, a maioria aqui é o contrário, já que o presidente e alguns ministros estão presentes, eu vou falar o que eu falo lá no plenário, acho que é equivocada a posição do tribunal, quando eles criam, que Vossa Excelência não concorda, como vi de sua palestra, eles criam duas hipóteses de interrupção e de suspensão de prescrição não previstas em lei, que é no caso dos conselhos de justificação e conselho de disciplina, porque o conselho de justificação expressamente diz o prazo de prescrição é de 6 anos. Se ele não diz que isso é interrompido nessa hipótese, é suspenso nessa hipótese, eu não posso criar uma hipótese fora de previsão legal, porque isso é direito material. Se é direito material, eu tenho que ter uma previsão expressa. E tanto no caso do Código Penal como do Código Penal Militar, as hipóteses de interrupção ou de exclusão estão previstas na lei. No caso do Conselho, não há. Há uma única hipótese também prevista, mas não, que é no caso, quando fala de prescrição, que é quando o fato também constituir crime. Aí fala que a prescrição não será de 6 anos, mas será a prescrição do crime. E também a previsão de que, nessas hipóteses, o processo seja suspenso, aguardando o trânsito em julgado da decisão penal. Só nessa hipótese. Nas demais, não há. Alegar que é quando o comandante da força baixa a portaria de instauração do Conselho, ou quando o justificante é citado para apresentar a defesa, não há previsão. Se o legislador quisesse, em vez do parágrafo único 16, ele teria acrescentado ou feito uma nova redação, dizendo, na hipótese da abertura do processo de conselho de justificação, fica suspenso o prazo ou é interrompido o prazo. É interrompido o prazo de prescrição previsto nesse artigo, ponto. Aí estaria perfeitamente. Mas não há essa previsão. O tribunal não tem se manifestado nesse sentido, não tem admitido essas hipóteses e tem julgado fatos que há mais de 6 anos. Tá? Então, é uma posição que eu creio que vamos ter que ter alguma definição num futuro. Só isso. Obrigado, ministro Coelho. Dentro da ampla defesa do contraditório, eu vou chamar o último debatedor, devido ao horário, o doutor Frederico, com a palavra, por favor. Doutor Marcelo. Olá, tudo bom, doutor? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que tem a ver com algumas decisões de juízes federais aqui de Brasília e também parece do Rio de Janeiro, que consideram o seguinte:
O serviço militar obrigatório, ele tem uma característica, ele tem uma natureza que é tributária. O indivíduo presta esse serviço à nação como um tributo à mesma. Mas ele tem um prazo fixado, né? Esse prazo pode ser estendido, ele pode ser alongado, mas a própria lei de serviço militar diz que não pode ser alongado além de um determinado momento. E esses juízes federais eles estão entendendo o seguinte: mesmo no caso do desertor, né, ele se apresentou, foi capturado, ficou preso, né, depois foi solto porque passados 60 dias, ou foi concedido liberdade provisória. Em qualquer uma dessas situações, ele extrapolou o tempo previsto para o cumprimento do serviço militar. E, às vezes, extrapola num período até maior do que o máximo previsto na lei de serviço militar em caso de prorrogação do mesmo. E os juízes federais têm feito isso. O que coloca a seguinte situação: quando eles fazem essa concessão lá, né, eles dizem, olha, não pode mais servir. Então, o crime é justamente para que ele tenha a possibilidade, né, de servir. E essa possibilidade não existe mais. Por isso, até o motivo de uma extinção do processo. Independente da minoria de juízes, de ministros do STM, que tem começado a entender o contrário. E eu pergunto para o senhor, e aí, aproveitando a qualidade do senhor como juiz federal, esse entendimento dos juízes federais, no seu ponto de vista, faz sentido? Cumprir o serviço militar, não existe mais a possibilidade de cobrança que fique mais tempo do que o devido? Eu também divirjo, viu? Mas o direito militar, ele muito específico, uma dificuldade doutrinária, né? E às vezes uma decisão de um colega que pareceu razoável, os outros acabam acompanhando, como nos tribunais, né? Acho que seria importante nos próximos eventos, se fosse trazer esse tema, a gente convidar os juízes federais, estão aqui do lado, né? Nossos vizinhos. Temos um juiz federal, o colega doutor Bruno aqui presente, que foi lá de Belém também, que a gente poderia alargar esse entendimento, porque às vezes é uma visão factual, né? E realmente, às vezes, um pouco limitada. Eu também divirjo nesse sentido. Eu queria só fazer um pedido para o senhor, que é o seguinte: eu sei que depois vão disponibilizar o CD com todas as palestras, né, como é normal no seminário, mas se fosse possível o senhor disponibilizar aos palestrantes as projeções, porque Sim. Foi uma palestra tão pragmática, assim, tão fácil de acompanhar e seguir. Se o senhor puder disponibilizar isso também aos participantes, eu agradeceria imensamente. Não, tá jóia, vai ser um prazer. Muito obrigado. Então, antes de encerrar, eu vou somente aproveitar o tema e comentar algo, né? Semana passada, ou retrasada, eu fui relator de um processo que foi justamente o inverso, né? O juiz auditor nosso, juntamente com o comandante de uma organização, solicitou, né, que o referido desertor, pela terceira deserção, ele poderia ser, não haveria impedimento dele ser licenciado. E eu, muito zeloso, somei tudo aquilo, e o jovem rapaz, depois de 3 licenciamentos, de 3 deserções, ele só tinha cumprido o tempo militar inicial, serviço militar obrigatório, de 10 meses e 20 dias. Então, veja só o que é que eu comentei em plenário, essa preocupação, porque normalmente esse soldado não é muito querido nos quartéis. Quando a gente conversa com os comandantes das 3 forças, ele é um rapaz problemático. Ele começou a servir em fevereiro, né? Aí com 3 meses desertou, aí foi preso, voltou e foi indo. Quando chegou em fevereiro ou março do outro ano, quer dizer, ele entrou em fevereiro, quando chegou em maio do outro ano, na realidade ele já tinha entrado no quartel pela primeira vez em fevereiro. Como era em maio, né, um próprio juiz auditor nosso, eu acho que movido, né, pelo tempo temporal, como se diz, achou que ele já estava 14, 15 meses. E, efetivamente, né, explicitou ao comandante da organização, que talvez tenha telefonado para ele: pô, doutor, esse rapaz é problemático. Aí falou: não há impedimento de licenciá-lo. Eu, zeloso, né, olhei e ele não tinha completado os 12 meses, que é previsto na Lei de Serviço Militar, que diz o seguinte: Lei de Serviço Militar, 12 meses, o comandante, ainda é antigo, o ministro da Guerra, que era o do Exército, o ministro da Marinha e da Aeronáutica, poderão antecipar em 2 meses. E poderá também prorrogar por 6 meses. Então, ele pode servir de 10 meses, o previsto é 12 meses, 10 meses se for levado ao ministro, antigo ministro militar, ou então mais 6 meses. Mas eu fiz minha conta, ele nesse vai e volta, ele só serviu 10 meses. Então, não poderia o juiz auditor, quer dizer,
informar, não é, a um comandante da organização que estava aflito com aquele rapaz problemático dentro de um quartel, não é, até brincando, não é, com os demais colegas, dizendo que daqui a pouco ia embora. Então, é uma visão que eu peço até aos nossos juízes auditores, que quando surgir um fato desse, né, de um comandante perguntar se não pode liberá-lo, ou vice-versa, né, os juízes auditores assim, conscientes da dificuldade, da problemática daquele soldado, do desertor, quanto mais, liberá-lo. Então, nós temos que ver isso. Conclusão. A minha ideia inicial, quer dizer, eu não pude, né, no plenário fazer nada, porque ele já tinha tinha sido licenciado, e nós, como falou o ministro Coelho, nós estamos observando ainda o princípio da procedibilidade, né? Então, é o que tem muito. Esse assunto é um tema que o ministro-presidente está coordenando aí bem, com esse grupo de trabalho, e precisamos até da visão, da participação, dos cuidados dos juízes auditores, né, para evitar uma figura dessa aí. Então, tem essa parte. E, para encerrar a minha palestra, né, essa minha mini palestra, só dizer o seguinte, que as Forças Armadas, todo ano, pelo menos na aeronáutica, no mês de dezembro, nós temos um curso para comandantes, chefes e diretores, né? E, normalmente, eu vou, como mais antigo da aeronáutica, ou o ministro Zé Américo, ou o ministro Nicásio, né? E que o ministro Cerqueira está lembrando que ele fez ontem aqui para os novos comandantes do Exército, que deve assumir agora há pouco. Então, na aeronáutica são em torno de 120 comandantes, né, de coronéis a tenentes-coronéis, que vão se espalhar pelo Brasil inteiro e vão ser os principais responsáveis se abre PM ou não abre PM, né? E muitas vezes o regulamento disciplinar da aeronáutica existe, não chegou a constituir crime, não precisa abrir o inquérito, não vai dar trabalho para as auditorias, né? Entendeu? Foi o que eu fiz da minha vida de tenente de coronel até 4 estrelas, nessa visão de se abre ou não o INPE, se vale a pena abrir o INPM em relação àquele fato, certo? E os comandantes serão sempre orientados quanto a tudo isso, e vamos aproveitar a brilhante palestra do Dr. Marcelo, vamos colher ensinamentos, o que te interessa, para que os comandantes tenham uma efetiva ideia, uma efetiva noção das preocupações da Justiça Militar.